Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Vivendo entre Dois Tempos. Nós estamos no segundo capítulo, O Cristão e a Lei. Essa nova aliança destruiu não só a inimizade entre as diversas etnias, mas também a inimizade dentro da própria família, da mesma raça. É muito interessante notar que os últimos dispositivos da antiga aliança preconizam a quebra da inimizade entre os membros da família, especialmente entre pais e filhos e pais. Seria uma incongruência e uma obra incompleta se a morte redentora de Jesus não tivesse também esse alcance. Vejamos as palavras de Malaquias, convalidadas em Lucas. Mas, antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Essa palavra está em Malaquias 4, de 5, 6. Ele, João Batista, será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Essa passagem está em Lucas 1, 17. Objetividade e subjetividade, uma diferença fundamental. A antiga aliança exigia o cumprimento literal e total da lei. Deveria ser uma obediência objetiva, isto é, externa, com consequências externas e graves para quem não cumprisse à risca. Os rebeldes ficavam leprosos, os ladrões tinham suas mãos ou dedos decepados, os adúlteros eram apedrejados, os agressores passavam na mesma medida, dente por dente, olho por olho. Já ouviram esse ditado? Filhos rebeldes, depois de advertidos e espancados, caso não se rendessem, seriam apedrejados até a morte. A quebra do sábado resultava em morte. A nação, afastando-se de Deus, era invadida ou levada cativa. Esses são apenas alguns exemplos. Esse trecho que nós lemos, ele pode ser encontrado em Êxodo 21, 24, Números 15, de 32 a 36, Deuteronômio 21, de 18 a 21 e Levítico 20, 10. A velha aliança, definida nos termos da lei, estava gravada em tábuas de pedra, e isso mostra outro aspecto da sua objetividade. O significado prático disso é que a lei e a aliança estavam fora do ser humano. Isso tem implicações ontológicas da mais alta importância, quero dizer, a essência humana ou o ser não era atingido pela lei e nem pela aliança. Não havia eficácia que penetrasse o coração humano para transformá-lo. Até o próprio coração era de pedra. A mera obediência é pelo terror da punição e não em decorrência de uma nova vida. A nova aliança é totalmente outra. Ela é subjetiva e transformadora. Ela foi realizada não com sangue de animais, mas com o sangue de Jesus Cristo. Nesse novo estado espiritual, o cristão obedece, não por constrangimento, mas por amor, em decorrência de uma transformação por causa do novo nascimento. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Está em 1 João 3, 9. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Quem pode vencer o mundo?
somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso está em 1 João 5, de 1 a 5. Agora, na nova aliança, o povo de Deus o serve e lhe obedece, não porque uma lei os compele contra a vontade de cada um, mas por causa de uma lei ou uma aliança escrita em suas mentes e em seus corações, como vaticinou Jeremias, citado em Hebreus. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escrevereis. Está em Hebreus 8, 10. Ela é nova em seu alcance social. O que você acha? Do rico dominar o pobre? Do forte dominar o fraco? De uma raça dominar outra? Do homem dominar a mulher? Da mulher dominar o homem? Do livro escravizar a outrem? Do leproso não poder morar dentro da cidade? Do pai dominar os filhos? Em todos e em cada um dos exemplos acima, a atitude de um sobre o outro é a chamada supremacia. Essa era o sistema de ordenamento social predominante na velha aliança. A razão por que era assim vem da natureza da aliança, que era feita por um Deus soberano com o vassalo ou servo, o fraco, o povo de Israel. O novo regime não comporta essa disparidade. Temos em Gálatas 3, de 26 a 28. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Devido à complexidade do tema social, não vamos nos deter agora, vamos apenas guardar isso em nossa mente, que todos vocês são um só por estarem unidos em Cristo Jesus. Ela é nova em seus efeitos salvíficos. A nova aliança, ao contrário da antiga, que era repressiva, é salvadora e transformadora. Ela lida diretamente com o problema do pecado e da culpa em termos de confissão de arrependimento, de perdão e de regeneração. É eficaz na propiciação. Vejamos em que termos o autor aos Hebreus coloca a relação entre Deus e o homem, entre o santo e o pecador, entre o limpo e o imundo, entre o inocente e o doloso, entre o isento e o culpado, entre o transcendente e o limitado, entre o eterno e o temporal, entre o divino e o humano. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Isso está em Hebreus 8, 12. O que mais nos impressiona na nova aliança é que ela é inteiramente por conta de Deus. É baseada totalmente no amor de Deus, Jeová, excede. Na velha aliança, o ser humano só lograria êxito se fosse capaz de cumprir toda a lei. Tudo dependia do seu próprio desempenho. Agora, não depende do mero esforço humano, mas somente na graça de Deus. Para muitos cristãos, isso é difícil de acreditar, para mim também. Contudo, mesmo assim, Deus ainda é o Deus da justiça. Ele não é só Deus da justiça, mas também de misericórdia. O Salmo 85, como profético que é, vaticina para o futuro assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Salmos 85, 10. O que isso significa em termos práticos? É simplesmente maravilhoso. O salmista usa uma linguagem romântica para mostrar como Deus atua a favor do seu povo. A justiça e a paz se beijaram. É a linguagem do casamento, da união entre um homem e uma mulher em suas núpcias. Qual é o resultado natural dessa união? O nascimento de um filho ou filha. Quando a justiça de Deus e a sua paz se beijaram, nasceu uma filha, que é a equidade de Deus.
é o equilíbrio entre os dois grandes atributos morais de Deus. O Deus que punia é o Deus que poupa, o Deus que condenava é o Deus que absolve. O Deus que estava longe é o Deus que está perto. Deus ainda é o Deus de justiça, isso é o que é justo para ele. Sua justiça da velha aliança foi engolida pelo Eterno, ano aceitável do Senhor na nova aliança. Conclusão. Uma realidade fantástica. O autor aos Hebreus faz uma citação de uma profecia messiânica vaticinada por Jeremias. Lá, o profeta não menciona os sacrifícios de animais oferecidos pelos sacerdotes. A razão dessa omissão é que Jeremias tinha a revelação de Deus, que tais sacrifícios seriam totalmente abolidos na nova aliança, por terem se tornado irrelevantes, obsoletos, pois que já não eram eficazes. Já na Epístola aos Hebreus, o autor não tem alternativa a não ser a inclusão do sacrifício, deixando claro que o sistema sacrificial se resumia na morte substitutiva e salvífica, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em termos breves, o autor assim declara: a coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote, que está sentado no céu do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o sacerdócio no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor, e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. Essa passagem está em Hebreus 8, de 1 a 4. E ainda em Hebreus temos: mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Essa passagem está em Hebreus 9, de 11 a 13. Quando a lei de Deus está escrita em nosso coração, nosso maior dever torna-se o nosso maior prazer. Com isso, nós vamos terminando a leitura hoje. Hoje encerramos a leitura do segundo capítulo. Vamos começar na próxima terça-feira com Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Desejo a todos vocês um abençoado final de semana. Até a próxima!